Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regimar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas atividades de ensino. Agora, dando continuidade à resolução de questões, vamos falar um pouco mais sobre isomeria geométrica e isomeria ótica. Então, acompanha comigo aí no quadro a primeira questão. O aroma dos perfumes geralmente resulta de misturas de compostos químicos. Moléculas com estruturas químicas semelhantes não possuem necessariamente aromas similares. Nerol e geraniol, por exemplo, cujas estruturas são apresentadas abaixo, são constituintes naturais de perfumes e exalam diferentes aromas. Bom, então, com relação às moléculas acima representadas, é correto afirmar que o nerol e o geraniol são isômeros de que tipo? Então, veja que aqui nós pretendemos definir qual é o tipo de isomeria presente ou que ocorre aqui entre os dois compostos. Ele começa falando na letra A sobre isomeria ótica, certo? Mas para haver isomeria ótica é necessário que haja carbono quiral. Se nós dermos aqui um zoom nas estruturas, nós vamos perceber o seguinte, ó. Aqui ó, é CH3, aqui também é um CH3, aqui é um carbono, são carbonos sp2, então estão descartados. Aqui você tem um CH2 e lá em cima CH3. Aqui são carbonos sp2, estão descartados, e aqui um CH2. Então, nesse caso, não há nenhum carbono quiral. O geraniol obedece a mesma lógica. Ó, CH3, aqui são carbonos sp2, CH2, não é isso? CH2, aqui são carbonos sp2, e aqui CH3 e, por fim, CH2. Não há em nenhum dos compostos um carbono quiral que possa justificar a existência de isomeria geométrica, tá? Então, vamos eliminar aí logo de cara, vou apagar aqui para não deixar bagunçado, e vamos eliminar aí a letra A. Pronto. Ele fala em isomeria de posição, então vou pensar lá na isomeria plana, tá certo? Lá na isomeria plana. Para que haja isomeria de posição, é necessário que eu tenha a mudança na posição de uma dupla, de uma ramificação, certo? Ou de um grupamento. Então, voltando ali na questão, o que a gente vai observar? Vou dar um zoom novamente aqui na estrutura, para que você possa acompanhar comigo a numeração. Ó. Posição 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No outro composto, né, no geraniol, se você fizer a mesma contagem, ó, posição 1, posição 2 aqui, não é isso? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perceba que os grupos metila na posição 2 e 2, as duplas entre 2 e 3, 2 e 3, entre 6 e 7, 6 e 7, grupo metila no carbono 6, grupo metila no carbono 6 e grupo hidroxilas no carbono 8, representam nesse caso que a cadeia não mudou, ou seja, não há mudança, na verdade, na posição de nenhum grupamento. Dessa forma, a gente pode eliminar aí a opção da isomeria de posição. Bom, entendido isso, né, vamos dar aqui, diminuir um pouquinho aqui o zoom, né, vamos eliminar aqui a possibilidade da posição e vamos para a compensação. Bom, meus caros, mas aí a questão da compensação já dá para a gente ir eliminando logo, porque a compensação só existe nos casos de ocorrência de heteroátomo. Não temos nenhum heteroátomo, por consequência, não temos isomeria de compensação. Então, já vamos eliminar logo, pela falta de condições, a isomeria de compensação. Beleza? Fala aí da isomeria geométrica. Tá? Para haver isomeria geométrica, é necessário que eu tenha obedecido ali duas condições. Carbonos sp2, não é isso? E que nesses carbonos as ligações duplas sejam, ou os ligantes sejam diferentes. Vamos dar aqui novamente um zoom e veja só o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui eu tenho um CH3 e um CH3. Então, nesse carbono aqui, ó, não há isomeria geométrica. Beleza? Agora, nesses dois carbonos, o que acontece?
eu tenho aqui de um lado o CH3, eu tenho toda essa parte da cadeia carbonílica, que seria como se a gente representasse aqui pelo R2, tá certo? É o segundo ramo. Você tem aqui, logicamente, vamos puxar para cá o átomo de hidrogênio e aqui esse grupo de carbono com hidroxila. Então, sim, nesse composto, ele possui isomeria. Quando você compara o seu correspondente, você vai observar exatamente o mesmo fenômeno. Ó, CH3, tem todo esse grupamento aqui, aí o hidrogênio vem para baixo, e tá esse cara lá. Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês. Pronto. Tá aquele cara lá, carbono hidroxila, formando o R4. Logo, você poderia até arriscar, por exemplo, que nessa condição aqui, os ligantes mais pesados estão do mesmo lado, ele seria, por exemplo, o cis, enquanto que esse aqui, os ligantes são de lados opostos, ele seria, por exemplo, o trans. E aí eu posso afirmar com muita certeza que nós temos aqui a isomeria geométrica, ok? Então eu tenho aqui a isomeria geométrica, então a resposta aqui é a letra D. Por que que não é isomeria de função? Muito simples, porque não muda a função. Álcool, álcool, alceno, alceno. Não há nenhuma mudança de função. Por consequência, a isomeria não pode ser de função. Sobrou aí isomeria geométrica. Bom, entendido isso, nós vamos aí para a próxima questão da nossa listazinha, tá certo, pessoal? Acompanha comigo aí. Vou mudar aqui e vamos avançar aqui para a próxima questão. Pronto. Veja aí, acompanha comigo esse raciocínio dessa questãozinha, pessoal. Bom, deixa eu botar aqui para a gente visualizar. Então diz o seguinte: o êxtase é uma droga cujo princípio ativo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Vocês estão vendo aí a fórmula estruturalzinha do êxtase. Esse composto corresponde a uma mistura racêmica com número de isômeros ópticos iguais a. Então, pessoal, o que acontece aqui nessa questão? Eu preciso dizer quantos isômeros ópticos existem a partir daquela estrutura. E como é que eu respondo isso? Determinando a quantidade de isômeros a partir da fórmula 2 elevado a n, que é em que esse n, na verdade, né, em que esse n é o número de carbonos assimétricos. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Eu preciso determinar a fórmula 2 elevado a n, e esse n corresponde a carbonos quirais ou carbonos assimétricos. Olhando aqui para a estrutura, nós vamos dizer o seguinte: os carbonos ali do anel aromático estão todos descartados, certo? Porque são carbonos sp2. Esse carbono é um CH2, está descartado, CH3, CH3. Sobrou, e esse carinha aqui é um CH2, ok? Sobrou quem? Apenas esse carbono aqui, ó. Ele tem aqui um hidrogênio e este ligante, que é o 2, metil, que é o 3, e todo o restante da cadeia, que é o 4. Então, nós temos aqui apenas um carbono quiral, ok? Então, esse composto corresponde a uma mistura racêmica com um número de isômeros ópticos. Se em tempo calculado 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2, então ele tem 2 isômeros ópticos. É aqui a resposta correta. Beleza, pessoal? Então, entendido isso aí, é sempre importante você lembrar da seguinte informação. O que é mistura racêmica? Mistura racêmica é aquela mistura em que você tem 50% de moléculas de estrógeno, 50% de moléculas levógeno, ok? Que ele coloca lá que é a mistura racêmica. E para calcular a quantidade de isômeros, eu uso a fórmula 2 elevado a n. E se eu quiser calcular a quantidade de misturas racêmicas, professor, o que eu faço? Você calcula 2 elevado a n e o resultado você divide por 2. E aí a resposta dessa conta é a quantidade de misturas racêmicas. Então vamos aqui para a nossa próxima questãozinha. O que ela diz? Ela diz o seguinte: a estrutura a seguir representa a morfina, um fármaco com alto poder analgésico, utilizado em casos de dores severas, e em cuja molécula existe a presença de carbonos quirais, ou seja, carbonos estereogênicos, que são os mesmos carbonos assimétricos. Analisando a estrutura da morfina, constata-se que
o número de carbonos quirais presentes é igual a... Bom, pessoal, então a gente vai ter que dar uma aproximada aqui nessa molécula, ok? Para poder visualizar todos os carbonos. Bom, tem um detalhe aqui interessante que é preciso destacar, ó, que são esses tracinhos aqui. Vou aqui aumentar aqui a espessura da linha, ó. Esses tracinhos, eles são só projeções em que esse grupo hidroxilo está sendo jogado para trás. Assim como aqui, ó, a ligação química está sendo jogada para trás do plano. Ora, então, veja só. Se nós analisarmos aqui, eu vou destacar em vermelho todos que não são. Esse carbono está fora, todos os carbonos aqui ó, do anel aromático estão descartados, certo? Porque são carbonos sp2. Aqui, esse carinha também está descartado porque ele é um CH2, beleza? Aqui é um carbono sp2 também está descartado. O que sobrou, professor? Sobrou o seguinte, aqui, para fechar a quarta ligação, é preciso de um hidrogênio, então esse carbono ele é considerado assimétrico, já que os 4 ligantes, esse lado aqui ó, da ligação é diferente desse lado aqui. Então aqui eu tenho um carbono assimétrico. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Aqui eu vou ter hidrogênio, ligação com oxigênio, ligação com o restante da cadeia, então eu tenho 2 carbonos assimétricos. Nesse ponto aqui, ó, há uma alça, tá certo? Ó, um ligante, 2, 3, 4 ligantes que são diferentes. Então, mais um carbono assimétrico. Aqui nós temos mais um, ó, um ligante, 2, 3, 4 ligantes, mais um carbono assimétrico. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos assimétricos aqui nessa estrutura. E ainda poderíamos destacar esse último aqui, ó, tá certo? Esse último aqui. O que acontece nesse carbono aqui, ó? Você tem aqui, ó, um ligante, 2, 3, 4, ok? Tem 4 ligantes, então você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos assimétricos. Vou contar novamente, né, gente? Aqui, ó, 1, tá certo? 2, 3, 4, 5. Vou até apagar aqui para a gente visualizar com clareza aonde estão esses carbonos, ok? Depois de ter feito toda essa bagunça, ó. O primeiro está aqui, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto carbono, ok? Então, nós temos aqui 5 carbonos assimétricos nessa estrutura. E com isso, nós podemos marcar aqui a alternativa. Analisa a estrutura da morfina, constata-se que o número de carbonos assimétricos é igual a 5, ok? Então, nós vamos marcar 5. Lembrando que o carbono assimétrico é aquele que tem o R1, o R2, o R3 e um R4, sendo que eles são diferentes entre si. Ó. O R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, ok? Que, por sua vez, é diferente aqui do R4. É a condição para que um carbono seja quiral. Carbono sp3 e que seus ligantes sejam diferentes entre si. Bom, pessoal, então, entendido isso aí, nós podemos ainda ver mais uma questãozinha aqui na nossa listazinha de exercícios. Deixa eu voltar aqui para a lista de exercício e passar aqui a questão. Bora lá, ver se ela vai aqui. Pronto, foi. Bom, os açúcares pertencentes à família dos carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, como ilustrado na figura abaixo. Essas estruturas apresentam carbonos quirais e podem ser encontradas na natureza nas mais diferentes formas isoméricas. Considerando-se um açúcar com 6 carbonos, ou seja, uma hexose, como representado na figura abaixo, o número máximo de estruturas estereoisoméricas possíveis a serem encontradas será de... Gente, a questãozinha é muito simples. Quando ele fala aí em estereoisômeros, são o número de isômeros que você pode obter ali, no caso de isômeros ópticos. E eu vou mais uma vez voltar naquela questão da fórmula da quantidade de isômeros, 2 elevado a n. Então, se eu conseguir identificar quantos carbonos assimétricos ou carbonos quirais
tem a minha estrutura, ali rapidamente eu consigo identificar a quantidade de isômeros também. Então vamos fechar aqui novamente na questão e vamos analisar aqui com calma, tá certo? Vamos analisar aqui com calma a fórmula estrutural aqui do nosso material. Vou dar uma ampliada, poder puxar para cá, ok? Então veja só, vou puxar aqui o enunciadozinho que vamos botar ele aqui do lado, para que a gente depois trabalhe com ele. E olhar aqui para essa estrutura, ó. O que que nós temos aqui, gente? Observe isso aqui é um aldeído, ó. Vou desenhar novamente a fórmula estrutural desse cara aqui, ó. Aqui é um aldeído. Aí você tem aqui, ó, hidroxila, hidrogênio. Quer dizer que esse carbono tem uma hidroxila de um lado e tem hidrogênio do outro. Aqui de novo, hidroxila, hidrogênio, ó. Hidroxila, hidrogênio. Aqui mais uma vez, carbono, hidroxila, hidrogênio. Aí vamos para o próximo, ó, hidroxila de novo, carbono, hidroxila, do outro lado, hidrogênio. E por fim, nós temos aqui, ó, mais um carbono, tem hidroxila, hidroxila, e nós temos dois hidrogênios, ó, hidrogênio e hidrogênio. Então, eu só repliquei a fórmula que estava do lado, expandindo aqui a fórmula estrutural. E com isso, nós podemos marcar aqueles carbonos que têm a condição de ser carbono quiral. Lembrando que a gente falou há pouco, né, que o carbono quiral ele tem que ter aquela carinha de carbono sp3, certo? Carbono sp3. Então, vou relembrar aqui, ó, R1, ok? R2, R3 e o R4, sendo que eles têm diferença entre si. Esse primeiro aqui está descartado, por quê? Porque ele é um carbono sp2, ó. Ele é um sp2, ele tem ligação dupla, então está fora. Agora vamos para o segundo carbono, esse carinha aqui, ó. O que acontece com ele? Ele tem este ligante, tudo que está para cima, o hidrogênio, tudo que está para baixo. Então ele é um carbono quiral. Vamos para o segundo. Olha só o que acontece. Tudo que está para cima dele também é um único ligante. Aí tem aqui a hidroxila, tem o hidrogênio e tudo que está para baixo. Então ele é quiral. Vamos para o terceiro. Tudo que está para cima é um único ligante, ok? Você vai ter aqui a hidroxila, o hidrogênio e tudo que está para baixo. Para o próximo, será que esse cara é quiral? Tudo que está para cima é um único ligante, hidroxila, hidrogênio e tudo que está para baixo. Chegando nesse último, o que vai acontecer? Ó, nós vamos ter um probleminha. Qual é o probleminha? Dois ligantes iguais. É como se o R2 fosse igual ao R3. Então, esse carinha não é quiral. Consequência disso, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Se nós temos 4 carbonos quirais, o que eu vou concluir? Vou usar a formulazinha lá da quantidade de isômeros, porque a pergunta é a quantidade máxima de estruturas estereoisoméricas possível, ou seja, a quantidade de isômeros. Então, vou calcular aqui 2 elevado a n, que é 2 elevado a 4. Lembre-se que eu tinha aqui quantos carbonos quirais? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vai dar exatamente 16. Você lembre-se que isso aqui é uma potência. Então, 16 isômeros eu só encontro na letra E. Vamos aqui para a próxima questão, pessoal, para a gente avançar aqui no nosso entendimento. Veja só o que diz aqui a questão. A figura abaixo representa a estrutura da fenilalanina, um aminoácido essencial, pois o organismo humano não é capaz de produzi-lo e necessita dele para a manutenção da vida. Está lá a fenilalanina. De acordo com a estrutura da fenilalanina apresentada, assinale a alternativa correta. Muito bem, pessoal. Então, vamos ver o que diz cada alternativa aqui, ok? Na letra A diz o seguinte: apresenta 7 carbonos com configuração sp2. Vamos dar uma olhadinha ali na estrutura de perto e vamos ver se ela possui 7 carbonos sp2. Ó. Possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse aqui, ó, 7. Beleza. Ela possui 7 carbonos do tipo sp2.
e possui um carbono assimétrico. É verdade? Tá aqui o carbonozinho assimétrico, ó. Esse carinha aqui, ele é um carbono sp2, tá bom? Ele é um carbono... Opa, sp2 não, é um carbono sp3 e tem aqui um hidrogêniozinho. Então, ele é um carbono quiral. Já vou matando aqui de cara a letra A como a resposta correta. A gente vai se perguntar, bom, mas se isso é correto, o que está errado nas outras alternativas? Vamos acompanhar aqui, ó, gente. Apresenta 6 carbonos com configuração, nós vimos que eram 7, então já matou aqui. Na letra C, apresenta a função amida, na verdade não, a função aqui é amina, ok? Então isso aqui está errado. Apresenta a função ácido carboxílico, sim, está lá o ácido carboxílico, está correto. E não é uma molécula quiral, aí está errado, porque nós sabemos que tem esse centro quiral aqui na função amina. Apresenta as funções químicas amina e ácido carboxílico, está correto, e possui um carbono com configuração sp. Não tem carbono sp aqui, só tem carbono sp3 e carbono sp2. Não temos carbono sp nessa questão, ok? Pronto, então com isso a gente matou mais essa questãozinha e vamos aqui para a nossa última questão, ok? Nossa última questão da nossa listazinha aqui, para fechar aqui a discussão sobre a isomeria óptica, tá certo, pessoal? Bom, voltando aqui à questão. Observe os seguintes compostos, né? Chamar aqui de MASSE e mescalina. Bom, sobre os compostos descritos acima, é correto afirmar que, primeiro, a MASSE possui isômeros geométricos? Não é verdade. Por quê? Porque não tem carbono, 2 carbonos sp2 daquela configuração que nós conhecemos, né? Para ter isomeria geométrica, tem que ter o R1, o R2 aqui, o R3 e o R4, tá? Então a letra A aqui já está fora, porque não é possível de se fazer uma isomeria geométrica. A mescalina possui 2 isômeros ópticos. Bom, para ela possuir 2 isômeros ópticos, é preciso que ela tenha pelo menos um carbono quiral, certo? Um carbono quiral. E aí, vamos lá. Aqui não pode ser carbono quiral, nem esse, ok? E nenhum desses aqui, ó. Todos são carbonos com repetição de hidrogênios. E aqui nos anéis aromáticos são todos carbonos sp2. Então, está descartado a possibilidade de haver carbono quiral na mescalina. Logo, essa opção de dizer que a mescalina possui 2 isômeros ópticos está descartada. Ambos os compostos são aromáticos polinuclear? Na verdade, não. Porque polinuclear tem que ter mais de um núcleo. E ambos os compostos só têm um núcleo. Então, aqui, a letra C está fora. Ambos os compostos possuem grupamento carbonila. Bora lá. O que é a carbonila, pessoal? É o C-O. Isso é a carbonila. Aí nós vemos a carbonila aqui. Só que no composto 2 nós não encontramos a carbonila em nenhum lugar. Nós encontramos a função éter, por exemplo, mas não encontramos a carbonila. E por fim, né, vamos aí para a letra E. A mescalina possui um grupamento amino. Vamos lá voltar para a mescalina. Mescalina é esse segundo composto. E vamos analisar aqui, ó, justamente na posição, nessa ponta da cadeia ligada a esse CH2, nós temos a função amina. De fato, ele tem a função amina. E aí, a resposta correta é a letra E. Muito bem, pessoal. Então, com essas questõezinhas aqui que nós discutimos, a gente fecha mais esse vídeo, em que nós falamos um pouco aí sobre a isomeria geométrica, podemos detalhar um pouco mais alguns conceitos e um entendimento a mais sobre a isomeria geométrica e, particularmente, aí, batemos forte na isomeria óptica, ok, pessoal? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!